Bom dia, meu povo, ao vivo nesta segunda-feira, 17º dia desta Santa Quaresma do Senhor. Ao vivo, 11 horas 39 minutos. A minha alma tem sede de Deus, 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 a minha alma tem sede de Deus. E deseja o Deus vivo, quando terei a alegria de ver a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus. Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã. Unidos em oração, nesta segunda-feira, dia 24 de março, 11 horas 42 minutos, deste 17º dia da Santa Quaresma do Senhor, que é a nossa Quaresma, que é o tempo forte que Deus nos chama para converter o nosso coração, de curar tudo aquilo que há de egoísmo dentro de nós, tudo aquilo que nós queremos que seja feita conforme a nossa vontade. É tempo de que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus na nossa vida é sempre bela, santa e perfeita. Meu irmão, minha irmã, hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo da conversão. Hoje é o tempo de voltarmos nosso coração a Deus que nos ama, que é misericordioso, que tem saudade de nós, que nos vem visitar, que nos vem no nosso tempo, ao nosso encontro, nas coisas mais corriqueiras do dia a dia. Deus vem nos visitar como uma brisa suave, que nos envolve com amor, que nos acolhe. Por isso nós, diante de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso tudo, nós colocamos
o tudo do pouco que nós temos e somos diante dele. E entregamos tudo em suas mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, assim como nós cantamos este Salmo 41, Salmo da liturgia de hoje, esse Salmo belíssimo, que diz que a minha alma tem sede de Deus. A nossa alma tem sede das coisas de Deus, das coisas do céu. Nós fomos feitos e criados para louvar, adorar e reverenciar a Deus com a nossa vida, para que nós possamos ir ao encontro deste Deus que sacia a nossa sede, que preenche o vazio dos nossos corações. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Este canto é a própria alma dizendo: quando terei a alegria de ver a face de Deus? Esta vida passageira, esta vida momentânea, nos mostra que somos peregrinos desta vida, como o jubileu da igreja, peregrinos da esperança. A esperança não nos decepciona, nos fala a palavra de Deus, pois o amor de Deus foi derramado sobre os corações. O amor de Deus foi derramado sobre nós. E nós não temos o direito de questionar Deus. Nós não temos o direito de reclamar ou de murmurar contra Deus. O amor de Deus foi derramado sobre nós. Vocês têm a dimensão disso? Vocês conseguem compreender o quanto isso é grandioso e valioso? O amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações. Foi derramado sobre nós. Este amor que preenche o vazio da nossa alma, que chamamos de coração. Este amor que nos envolve e nos traz tudo aquilo que nós precisamos. O mundo enganoso, o mundo cruel, o mundo mentiroso, o mundo diz que nós precisamos de dinheiro, de fama, de sucesso, de status social, de poder, de riqueza, de ganância, de orgulho, de vaidade, mas tudo isso não passa de coisas supérfluas, que não preenche a nossa alma, que não nos dão vida. E este amor de Deus que derrama sobre nós, que vem ao nosso encontro como uma brisa suave nas coisas corriqueiras do dia a dia. Nós sentimos a presença de Deus, o agir de Deus. E assim nós clamamos: envia a vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Este é o desejo da nossa alma.
caminhar neste mundo louvando, adorando, reverenciando a Deus e sendo grato a Deus por todas as bênçãos, por todas as graças, pelo seu amor que foi derramado sobre nós e por este amor, por este sangue que jorra na cruz, nós somos salvos, curados e libertos. Por este preço de um Deus que dá a sua vida, nós fomos comprados, resgatados do poder da morte e foi aberto para nós o reino dos céus. Mas nós precisamos dizer sim a Deus, mas não um sim da boca para fora, não um sim de qualquer jeito, mas um sim que se traduz com a vida, com o testemunho, com as obras. A palavra de Deus nos fala que a fé sem as obras é vazia, a fé sem o testemunho de vida é vazio e não serve para nada. Não serve para nada, é vã. Esta fé precisa ser vivida. Essa fé precisa ser traduzida na vida, testemunhada diante do mundo, para que o mundo veja de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Meu irmão, minha irmã, a Quaresma é um tempo profundo de reflexão, de mudança de vida, de diante de Deus nós sermos sinceros e verdadeiros e falar a Ele o quanto nós estamos dispostos a ofertar de nós a Ele, já que Ele se ofertou por inteiro, já que Ele se deu a nós por inteiro. O que nós somos capazes de fazer a Deus ou por Deus, o que nós somos capazes. Vejamos os exemplos dos santos, dos mártires da igreja, que deram a sua vida até o fim, foram fiéis. Foram fiéis até o fim. Custe o que custar. Uns morreram como Cristo crucificado. Pedro, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Me coloque de cabeça para baixo, e foi crucificado de cabeça para baixo. Santo André de lado, né? A cruz de Santo André é um X. Outros foram decapitados, queimados. São João foi colocado podemos dizer entre aspas, uma panela, um caldeirão de óleo fervente. Outros arrancaram a pele. A pessoa lá viva foi lá e arrancou o couro, a pele. Foi tirada a pele. Quantos testemunhos, quantos mártires que foram fiéis até o fim. O que nós somos capazes de fazer por Deus. Até onde vai a nossa fé, o nosso testemunho de vida? Ou na primeira oportunidade nós negamos ao Senhor. Ou na primeira oportunidade nós fingimos que não pertencemos a Ele. Porque temos medo de ser ridicularizados pelo mundo. Temos medo de ser excluídos, de sermos perseguidos. Mas espera aí, Jesus não passou por tudo isso. Foi ridicularizado, humilhado, escarnecido, chicoteado, abandonado por todos. Abandonado, crucificado. Cadê a multidão que seguia Jesus? Aos pés da cruz de Jesus, nos fala o capítulo 19 do apóstolo João. Estava Maria, sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e o apóstolo que ele amava, São João. Estava ali. E os outros? E a multidão que o seguia? E todos aqueles que realizou milagres, prodígios, sinais?
que foram curados, libertados aonde estavam. Foi abandonado por todos. E mesmo assim perseverou na fidelidade do amor perfeito unido ao Pai. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nos amou até o fim. E Jesus diz: se quiser ser os meus discípulos, os meus amigos, imitai. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é amor. Amor ao ponto de dar a sua vida. Por quem? Pelos bons? Por aqueles que merecem? Por aqueles que amam? Não. Amar os vossos inimigos. Fazer bem àqueles que vos odeiam, aqueles que vos perseguem. Amar. A capacidade de dar, se doar àqueles que não merecem. Eis o exemplo quando olhamos Jesus na cruz. Eu não merecia este amor. Nós não merecemos este amor. Nós somos pecadores. O nosso pecado é uma desgraça diante de Deus. É uma ofensa eterna. Mas Ele me amou primeiro. Ele me amou quando eu não era digno deste amor. Ele deu exemplo para que nós sejamos capazes, pela força que vem dele, pelo Espírito Santo que vive em nós, de dar a nossa vida pelo outro. E dar esta vida é com a própria vida que nós damos dia após dia ao outro aquilo que nós somos. Se gastando como uma vela, aquela vela lá do altar. Quando a gente chega na missa e tem a vela lá no altar acesa, aquela vela se gasta. Assim deve ser a nossa vida, deve ser uma vela que se gasta pelo outro. A vela está ali para iluminar. Mas iluminar quem? Ela própria? Não. Ela simboliza a luz de Cristo. Nós também somos chamados a ser luz de Cristo, iluminar o outro com a nossa própria vida, se gastando para que o outro sinta a luz do Cristo que vive em nós. Não foi feito para colocar debaixo da cama, como diz o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus hoje, liturgia diária, o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 4, versículo 24 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A breve reflexão deste Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. No Evangelho de hoje, Jesus é rejeitado em sua própria terra, Nazaré. Ele acaba de ler a profecia de Isaías na sinagoga e, diante da rejeição do povo, diz:
Nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Qual é a verdade que está por trás disso, que o Evangelho quer nos ensinar? Deus fala, mas não fala somente de forma espetacular e clamorosa. Ele também nos fala no dia a dia, nas coisas corriqueiras e ordinárias de nossa própria vida. E é para isso que Jesus está chamando a atenção. Para o fato de que Deus nos visita. E ali aquele povo de Nazaré teve a visita de Deus durante 30 anos, mas não o reconhecer. Meu irmão, minha irmã, Deus nos visita durante toda a nossa vida. Nos visita porque Ele nos ama. Ele quer ter um encontro conosco, pois Ele sabe que aquilo que falta em nós, somente Ele pode nos dar. Mas muitas vezes nós não permitimos este encontro acontecer, porque nós relutamos com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa arrogância, e não reconhecer Deus nas coisas mais corriqueiras da nossa vida. Deus se mostra, Deus se revela nos sinais da nossa vida e muitas vezes nós não percebemos o carinho, o cuidado, a atenção, a misericórdia, o amor de Deus que são infinitos sobre nós. Nós não reconhecemos e passa despercebido também na época de Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, todo aquele povo não o reconheceram. Porque os nazarenos não reconheceram Jesus? Porque Jesus era um homem comum, um homem normal, sim, Deus, mas um homem que viveu no meio de nós. Sim, vivia uma vida normal, escondida, no trabalho da carpintaria do pai São José que ensinou, servindo aos outros e amando a Deus. Nessa vida cotidiana, Deus estava ali. O povo de Nazaré pensa que se Deus vai se manifestar, ele deve se manifestar de forma extraordinária, como uma espécie de espetáculo hollywoodiano, com luzes, com glamour, com festa, uma coisa clamorosa. E, no entanto, Deus estava lá, escondido, lado a lado com eles. Deus os visitou e eles não o reconheceram. Há pouco tempo, 3 meses atrás, vivemos o Natal do Senhor, revivemos o Natal do Senhor. E como que Deus se manifestou no meio de nós? Como que Deus habitou no meio de nós? Numa criança recém-nascida, humilde, posta numa manjedoura. Eles esperavam um Deus glamouroso que viesse, com os súditos, com as trombetas. Isso irá acontecer. Mas Deus veio na primeira vinda como um bebezinho frágil, posto numa manjedoura, e eles não o reconheceram. Esse trecho do Evangelho de São Lucas pode ser colocado em paralelo com o mesmo trecho do Evangelho em que Jesus finalmente chega a Jerusalém e chora sobre a cidade santa, dizendo: por que não reconhecestes o tempo em que fostes visitada? Não reconhecestes o Kairós, o tempo oportuno, o tempo de Deus, o tempo da graça em que houve a visita de Deus. O fato de Deus estar conosco. Pois bem, ali nós vimos verdadeiramente que precisamos estar atentos. Portanto, meus irmãos, nesta quaresma, o evangelho de hoje pode ser, digamos assim, iluminado por uma frase de Santo Agostinho. Eu tenho medo do Deus que passa, de perder o Kairós,
o tempo da graça, o tempo em que Deus nos visita de forma ordinária, de forma comum, e às vezes nós perdemos. Deus não faz barulho. Deus age no silêncio de Nazaré, na timidez de Nazaré, no escondido de Nazaré, na simplicidade de Nazaré. Estava ali Deus convivendo com aquela gente, com aquele povo, assim como na sua Nazaré, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua vida comum. Sim, você trabalha, tem suas preocupações, tem suas dificuldades. Quantas e quantas vezes a cruz visita você? Quantas e quantas vezes a cruz visita você na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, na sua vida de comunidade, na paróquia? Talvez esta quaresma não esteja sendo nada fácil para você, assim como não está sendo para mim. Pois bem, nessas dificuldades, nessas lutas, ali há uma presença de Deus. Mas não é uma presença que grita, é uma presença suave, como aquela brisa do profeta Elias. Deus fala numa brisa suave, no encanto do dia a dia. Pessoas que nem sequer conhecem a Deus podem ser voz e instrumento de Deus para mim e para você. Sim, é importante estarmos atentos para que não incorramos na miséria do povo de Nazaré, visitados, amados, tocados por Deus e não foram capazes de reconhecer o toque da graça. Nesta quaresma, estejamos atentos. É o Kairós, o tempo oportuno da visita de Deus em nossa vida. Estejamos atentos, meus irmãos, aos detalhes da vida. Tenho medo do Deus que passa, nos diz Santo Agostinho. Tenhamos este medo, tenhamos este receio de Deus passar por nós e não sentirmos a sua presença. Deus passa. Que possamos, no passar de Deus, abraçá-lo, senti-lo e se entregar totalmente a Ele e à sua vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, unidos à Santa Mãe Igreja, ao Papa Francisco, aos bispos do mundo inteiro, aos padres, aos diáconos, a todo o clero, a todo o povo de Deus, Igreja Santa, Mãe e Mestra da Verdade, rezemos pedindo também por nossas famílias, casas, igrejas domésticas, santuário de vida e de amor, que são chamadas, convocadas por Deus a ser como a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Para que Deus possa nos visitar e que nós estejamos sempre abertos à visita amorosa de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Neste 17º dia do nosso retiro quaresmal, nesta segunda-feira, 24 de março, entramos agora no capítulo 7, o semblante terrestre da Igreja. E assim, meu irmão, minha irmã, possamos continuar esta meditação
sobre a Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós. O que até agora dissemos da Igreja Católica nestas instruções foi só elogio e glorificação. Como é bela a Igreja de Cristo, como é cheia de solicitude nossa mãe, a Igreja, como é santa a Igreja. Que entusiasmo, que amor para com a Igreja. Mas a imagem que pintamos da Igreja Católica nestas nossas instruções não seria completa se ao lado das palavras de gratidão e dos elogios não se fizessem ouvir as censuras, as contradições, as dificuldades que surgem contra a Igreja. Ora aqui, ora ali, principalmente para uma sociedade indiferente ou para as pessoas insignificantes. Um boato pouco edificante ou um escândalo constitui a sobremesa picante que cotidianamente um editor hábil lhes deve apresentar. Certas pessoas implicam com a hierarquia da Igreja e com o que consideram muito complicado dos artigos do direito canônico. Outras não podem tolerar o modo de viver e de agir da Igreja. Alguns são chocados pelo brilho exterior e pela pompa do papado. Cristo era pobre e andava descalço. Vejam, porém, com que esplendor vive o seu representante. Dizem eles. Outros que não conhecem a história criticam os papas que estiveram em luta com os reis, nomearam príncipes ou depuseram do trono. Não para de falar sobre os maus papas. Outro acha muita coisa que repreender na vida dos católicos. Que dizer disso, irmãos? Evitaremos essas perguntas embaraçosas? De modo algum. Haveremos de negar casos lastimáveis? Absolutamente não. Nunca se tem o direito de negar a verdade, seja com que intuito for. Sim, é verdade que nos livros hostis, de intenção preconcebida ou em sociedade, contam-se escândalos dos quais nem sequer um décimo representa a verdade. Mas, por outra parte, cumpre-nos francamente reconhecer que na história da Igreja, infelizmente, houve no passado incidentes e ainda há fatos que são bem dolorosos, penosos e tristes para o povo cristão. Infelizmente assim é, não podemos negá-lo, mas devemos procurar explicá-los, não desculpar, mas compreender. É a isto que quero dedicar a presente instrução, e mesmo as duas seguintes, pois quantas vezes mesmo os melhores dos nossos fiéis ficam embaraçados quando membros de outras religiões lhes insinua ao ouvido, triunfalmente, tal ou tal fato escandaloso do passado ou do presente. Veja, aqui está a sua religião católica, aí está a sua santa igreja, aí está a sua bela igreja, e nossos irmãos desconcertados ficam mudos, não sabem responder, não sabem o que dizer. Mas tudo isso se explica se examinarmos a ideia de que me quero ocupar nessa instrução, a saber, a Igreja tem um duplo semblante, não somente um semblante divino, mas também um semblante humano. Não há, pois, razão para nos admirarmos se o semblante da Igreja, velho de 21 séculos, apresenta rugas, e se também há páginas bem tristes da história da Igreja. Neste 17º dia, o duplo semblante da Igreja, todas as objeções, todas as dificuldades, todos os incidentes dolorosos explicam-se pelo fato de ter a Igreja um duplo semblante, tal como Cristo que nela vive e que é o Filho de Deus, mas também Filho do homem, que viveu na glória e também na humilhação, que era o Verbo eterno e também a criancinha de Belém. O mesmo se dá com a Igreja de Cristo, corpo místico de Cristo. Ela é um reino celeste e também um reino terrestre. Leva ao céu, mas necessita também das formas e dos meios das sociedades terrestres. Ela não é deste mundo, nos fala o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Mas vive no mundo. Tem, portanto, um semblante divino e outro semblante humano.
Daí resulta para a igreja uma vantagem, mas em compensação também uma desvantagem. Que vantagem resulta do fato de dois elementos exercerem sua atividade na igreja? Esses dois elementos não se encontram ao lado um do outro, mas estão unidos entre si, cresceram juntos, estão amalgados, reunidos organicamente. Não se podem separar um do outro. Um não pode presidir o outro, e é justamente a existência desses dois elementos que introduz na vida da igreja esse contraste particular, que assegura a atividade transbordante da igreja, como, por exemplo, a lei e liberdade, direito e caridade, individualidade e vida comum, tradição e progresso, cerimônias exteriores e recolhimento interior. Mas, em compensação, a atividade desses dois elementos também tem uma desvantagem, uma consequência lastimável que daí decorre, e é a que o próprio nosso Senhor indicou uma de suas parábolas, a saber, que na igreja há maus ao lado dos bons, e que ao lado de luz também há trevas. Um cultivador semear bom grão no seu campo, mas o inimigo durante a noite em segredo semeou o joio. Os servos perguntam com emoção: Senhor, acaso não semeastes bom grão no campo? De onde vem então que se ache nele joio? Mateus capítulo 13, versículo 27. Quantas vezes essa pergunta tem sido ouvida através dos tempos? É ouvida onde quer que se produza alguma coisa de triste entre os membros da igreja. Fraqueza humana, falta, passo em falso, pecado. As pessoas perguntam com espanto: será possível? E não dizem que a igreja é santa? É possível então que tal ou tal dos membros leve semelhante vida, que a natureza humana corrompida tenha tanta força sobre ele? Que dizer de fulano, que desempenha um papel de chefe na vida católica, de Cicrano, que é tão devoto na igreja, de Beltrano ainda, que é até padre? Como se pode compreender isso, meus irmãos? O mais alto atributo do homem é a liberdade de sua vontade. É esta uma grande honra para nós, mas também um grande perigo. Deus não se intromete no seu funcionamento, não a suprime, mesmo quando alguém se serve dela para o mal. Não a suprime mesmo quando o homem deixa de ser um homem. Infelizmente, na igreja, na história da igreja, as potências tenebrosas da natureza humana decaída repontam. A sede de dinheiro, a sede do poder, o egoísmo, a sensualidade surge às vezes nos membros e mesmo nos chefes da igreja, nos leigos, como nos padres, e a consciência perpetuamente viva da igreja não tem conseguido vencê-las. Aí há também tristes páginas na história da igreja, quando as ondas das trevas têm assaltado as muralhas da igreja e a sua sombra se tem espalhado sobre ela. A parábola do Salvador devia ter nos preparado para compreendermos que no campo da igreja o joio brota ao lado do trigo. Em toda a família, em toda a sociedade, em toda a paróquia também há joio. Choramos com isso, sofremos com isso, e devemos trabalhar para que o joio diminua cada vez mais. A nossa fé, porém, não deve desanimar. Acaso nosso Senhor não disse: ai do homem por quem vem o escândalo? Mateus capítulo 18, versículo 7. E não disse ainda: no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ceifai primeiro o joio e atai em molhos para queimá-los. Mateus 13, 30. E assim compreenderemos muita coisa. Compreenderemos que na igreja haja preces deliciosas, mas que também haja pessoas cujas preces sem alma não passam de um movimento dos lábios. É nobre emocionalmente a liturgia da igreja, mas certos padres, pela sua precipitação, transformam-na em gestos ridículos. Segundo os desejos e no pensamento da igreja, os seus sacerdotes são os combatentes valorosos do pensamento de Cristo. Mas há também entre eles almas fracas,
homens mesquinhos e grosseiros. Certos fiéis podem ser fervorosos, piedosos, conscienciosos, mas também ser ao mesmo tempo insuportáveis e cheios de caprichos. Temos o direito de escandalizar-nos? Só tem esse direito quem não vê que a igreja é eterna, mas que seus membros e seus sacerdotes nascem e morrem, que outros novos os substituem, e que é necessário recomeçar tudo, desde o início, curar as novas fraquezas, as mesquinharias rasteiras, os novos defeitos. Sim, a igreja permanece santa, imaculada e sem ruga. Apesar de tudo isso, embora seus membros cometam faltas ou pecados, porém, como homem, a igreja também é composta de corpo e alma. O corpo da igreja somos nós, seus membros. A alma é o Espírito Santo. O homem não é responsável pelo que o corpo faz contra a vontade da alma, sem sua autorização. O homem só é responsável pelos atos em que houve consentimento da alma. Ora, o mesmo sucede com a igreja. Ela não é responsável pelo que faz seu corpo, pelo que faz seus membros, contra a vontade de sua alma, o Espírito Santo. É assim que a igreja permanece pura e imaculada, mesmo nas épocas mais tristes. A impureza que nela achamos não vem dela, mas lhe foi trazida de fora. Devemos nos lembrar disso quando lemos a história da igreja e nela achamos páginas escuras. Devemos nos lembrar de que a igreja tem duas histórias. Uma, a verdadeira história, mas que os olhos humanos não podem enxergar. A história da vida da graça que jorra dos 7 sacramentos. História da santificação das almas. Outra, que se desenrola aos nossos olhos. A história do corpo da igreja, onde certamente há faltas, passos em falsos e pecados de toda espécie. Mesmo a árvore mais sã tem algum fruto degenerado, e o melhor exército também tem desertores. Meu irmão, minha irmã, assim vamos aprendendo cada vez mais da igreja, que é santa, que é imaculada, que é pura, a verdadeira igreja que é o próprio Espírito Santo que habita no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim nós concluímos este 17º dia de oração, de meditação da Palavra de Deus, mesmo que as dificuldades da vida, mesmo que as coisas que acontecem possam nos abalar, que possamos estar sempre firmes em Deus, que é tudo para nós. Assim nós damos graças, rendemos louvores e adoramos a Deus, que é o único essencial na nossa vida. Assim clamamos a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, trabalho. Pedimos pelos nossos inimigos, pelos inimigos da Santa Mãe Igreja, que sejam derramadas bênçãos e graças e, sobretudo, a conversão dos corações. Pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu digníssimo e castíssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo perigo, de todo mal e tentação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim possamos terminar este momento cantando, louvando, agradecendo a Deus com o Salmo 41, dizendo que a nossa alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus,
A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede de 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 Deus.